Bem, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje na Guissal, no nosso curso de gnose, dando sequência. Hoje com o tema de número 6, como estudar e praticar a gnose. É uma alegria para mim, meu nome é Maurício, sou instrutor gnóstico e estudante como vocês. É uma alegria para mim poder compartilhar mais o conteúdo desse tema de hoje com todos. Ao estudar gnose, nós devemos voltar ao tema número 1, onde a gente definiu o que era gnose. Falamos lá que o grego deu uma divisão para o conhecimento já lá na Grécia Antiga. Então ele chamou de episteme, o conhecimento de origem intelectual, e chamou de gnoses, o conhecimento de origem espiritual. Então, chamando de episteme o intelectual e de gnose o espiritual, nós já temos uma divisão do conhecimento. Da palavra gnoses veio para nós, na forma latinizada, o termo gnose. Hoje, então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho disso daí, dizendo o seguinte: como estudar essas duas modalidades de conhecimento e como praticá-las. Então, o conhecimento da episteme, não vamos perder tempo com ele aqui, porque é o conhecimento que nós aprendemos na vida acadêmica, desde o prezinho até a faculdade, o doutorado, o pós-doutorado. Então, mesmo assim, a gente nota que nos dias de hoje, nem todas as pessoas têm um relacionamento com a aprendizagem, com o processo de ensino-aprendizagem. Não tem um modo, a maneira de como adquirir esse conhecimento. Então, para que a pessoa tenha sucesso nesse estudo, ele precisa geralmente de três coisas no conhecimento epistêmico. Então, precisa de uma boa leitura, e para ler um texto e entender, a gente precisa de uma primeira ferramenta, que é o conhecimento razoável de português. Não precisa ser um expert em português, mas precisamos do mínimo para poder ler e entender o texto. Depois de lido e entendido, é preciso de uma segunda ferramenta, que é a interpretação. Então, se já não lê, não consegue interpretar. E se a gente interpretou, se for o conhecimento da área de humana, a gente precisa de uma terceira ferramenta, que seria um raciocínio para estar fazendo a decodificação, a composição. Ou seja, a transferência desse conhecimento para uma outra pessoa, se a gente tivesse que vivenciar. A maioria dos alunos, por falta dessa terceira, consegue fazer no máximo a transcrição. Então eu digo que esses alunos são transcritores, ou seja, pega do livro, descreve para o caderno. Quando tem que entrar a interpretação, o raciocínio, não consegue fazer, que faz mecanicamente essa transcrição, coisa que até o robô faria. Não coloca em funcionamento a área do cérebro voltada para a inteligência do raciocínio. E se for da área de exatas, nós temos estatisticamente que 90% dos alunos têm dificuldade no vestibular com matemática e com 97% com física, porque ela precisa, além de tudo isso, uma coisa chamada raciocínio lógico, uma competência, uma habilidade diferente, para ler, interpretar e equacionar. Depois de equacionado, a questão tem que partir para a resolução, aí precisa de raciocínio. E para ter raciocínio e resolução, precisa que a pessoa tenha concentração, que é a dificuldade maior na aprendizagem epistêmica hoje. Então, essa concentração também precisa estar presente na aprendizagem do conhecimento gnóstico. Então, para estudar gnose e ter sucesso, são necessárias outras habilidades. Um anelo, precisa anelar, precisa querer ter um vínculo com a aprendizagem, gostar de saber, e ir buscar a maneira de estudar diferente do conhecimento acadêmico. A pessoa precisa ler pouco, e desse pouco que ler, refletir e praticar muito. Então a gente lê pouco e pratica muito e repete muito sobre o pouco que leu.
Ou seja, a gente não pode passar de um parágrafo para outro sem ter refletido e aprendido o que estava escrito ali. Após isso, sim. Então, o mestre Samuel dizia, né, está na última página do livro dele, que os estudantes liam o livro dele, A Psicologia Revolucionária, a 500 por hora, liam numa noite, num dia, e depois ficava a vida toda fazendo pergunta, né, para ele. Isso significa que não entenderam nada, né, porque por causa da modo de leitura, e esse modo de leitura rápido que a gente está acostumado, acaba danificando o nosso centro intelectual e não contribui muito para a construção do nosso conhecimento, no nosso espaço cognitivo. Bem, esse relacionamento com a aprendizagem, então, aqui no nosso curso de gnose, é preciso a gente ter a concentração, é preciso a gente ter o anelo e é preciso que a gente vá refletindo e praticando aquilo que se aprende, para que a gente possa ir fazendo a passagem da parte teórica para a parte prática. Na parte do estudo da teoria, a gente tem nos ramos de filosofia e no ensino acadêmico uma cadeira chamada gnosiologia, que se estuda na filosofia. Então, gnosiologia, logia estudo, gnose, conhecimento. Então, é o estudo do conhecimento da forma intelectual. E esse estudo desse conhecimento da forma intelectual, ele nos leva ao entendimento, mas o entendimento não é compreensão. Porque entendimento fica na parte superficial da nossa mente, a gente diz que fica dissolvido pelo ego. Então, para ir à frente, nós temos que passar do entendimento à compreensão. A compreensão é quando passa para a consciência, quando refletiu, quando entendeu, compreendeu e está praticando. Então, quando a gente pratica esse conhecimento estudado teoricamente, a gente parte do entendimento para a compreensão, se diz que se chega à sabedoria. Então, o que seria a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento praticado, é a prática. É o conhecimento levado do eixo teórico, no nosso espaço conectivo, para a parte prática. E quando a pessoa chega a esse estágio, ela passa da gnosiologia para a gnose praxis, ou seja, é um praticante do ensinamento gnóstico, é um estudante prático e vai obter resultados com isso. Então, essas práticas, para dar resultados, as práticas que deixou o mestre Samael, o mestre Rabulu, é preciso que a gente as façam com concentração absoluta e com essas características que a gente está dizendo. E convém dizer que nós somos estudantes de gnose, buscador de conhecimentos. Não interessa para nós mais o conhecimento meramente teórico, para nós ter esse conhecimento prático. E esse conhecimento prático que nós estamos buscando, a gente vai encontrando à medida que vai estudando, compreendendo e praticando. Aí, para a gente chegar ao mestrado, no ensino aí de fora, basta seguir os estudos certinho, fazer uma dissertação de mestrado, qualquer faculdade ou universidade é mestre. Nesses estudos aqui da gnose, para a pessoa se tornar mestre, ela precisa de alcançar a sabedoria. Então, o mestrado, a dissertação é a cruz, ou seja, o conhecimento vem a sabedoria já diz saber mais dor. Então, do latim, o saber traz a dor. Então, isso é a maneira que nós temos de levar esse conhecimento para a consciência. Porque o conhecimento gnóstico não é um conhecimento intelectual simples, ele é voltado para a nossa consciência, ele é dirigido para a consciência, para departamentos mais superiores da nossa inteligência humana, do nosso espaço cognitivo. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência.